Como é que é, rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um videozinho, mais uma jornada da Liga Titânica e mais uma jornada do Campeonato Nacional. Hoje, frente ao R Santos e contra o Kamikaze. Vai ser dois jogos completamente diferentes. Um jogo contra o R Santos, que ele tem a equipa bastante frágil contra a nossa, comparado com a nossa. E o Kamikaze é que vai jogar fora de casa e nós vamos jogar em casa e temos que vencer esse jogo obrigatoriamente. Quanto ao vídeo de ontem, eu peço desculpa por ter enganado com os pastel nata e com os Champions ASM. Peço imensa desculpa, pá, acontece. E hoje vamos ver o quê? Vamos ver coisas importantes. Vamos ver do Campeonato Regional Brasileiro e o Campeonato Nacional Brasileiro. Porque o Campeonato Regional Brasileiro é completamente diferente. Ou seja, pelo que eu vi, apuram-se os 5 melhores. Os 5 melhores do Campeonato Regional Brasileiro. E depois aí é uma só final. É o Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional Brasileiro. Okay, a gente já vai lá. Eu reparei isso no outro dia, quando estava no site da Cevo Sports. E hoje vou mostrar para vocês, para a malta brasileira aqui do canal. E sem mais demoras, vamos então ao R Santos, ok? Sem mais demoras, só aqui uma coisinha. Ora, aí está, vamos embora. R Santos, boa sorte. Nós não temos a vitória. Vamos no 5-2-3, poupamos alguns jogadores. A nossa equipa poupada é mesmo assim é super superior à equipa do R Santos. E olha, o Du tem chuta de longo alcance. Vamos embora. O Du já marca aqui o primeiro, totalmente no ângulo. Gens alcança a bola e chuta. Pode ser o golo, mas não é de Gens. E estamos a vencer 1-0 até o momento. Boa bola de Goretzka. Skriniar tira para o campo de pequena área. Pode ser o segundo. E é mesmo o segundo. Vamos embora. Skriniar consegue o 2-0. Vai a VAR. Mas é validado. O VAR está connosco. Não há muito a dizer. E este jogo... Olha, bola de Presneda. Ricosteia. É a defesa. Vamos embora. 30 minutos de jogo. Boa bola de Bezio. O Dua tira para um canto de pequena área. Anda lá o Dua. Está o 3-0. É verdade, não. Vamos embora. 3-0 e já está completamente arrumado o jogo. Está completamente arrumado. Nós fomos no 5-2-3A e está a funcionar perfeitamente. Está a funcionar. Estamos a ser super eficazes. Estamos a ser dominantes. Mogoltai lesiona. Isto é que é crítico. Oliveira entra para o lado de Mogoltai. E fim da primeira parte. 3-0 é o resultado até ao momento. A ver se conseguimos dilatar um bocadinho mais para termos mais gols de diferença, o que era extremamente positivo. Bora lá. Vamos embora, segunda parte. Tentar dilatar um bocadinho mais a vantagem. Ou pelo menos assegurar este resultado. Gente leva amarelo. Zaha também leva amarelo e é o 4-0 no marcador de Sadio Mané. Assistência de Toni Kroos. Vamos embora. Boa bola de Buongiorno. Bezio tira para o canto pequena área. Pode ser o 5-0. Mas não é o 5-0. Não é. Mas foi a trave. 70 minutos de jogo. Stindl vai entrar. Nosso médio ofensivo. Logo entra. Mané substitui Obus. Quer dizer, ao contrário. Obus é que substitui Mané. E amarelo para Skriniar. E 10 minutos de jogo para terminar. E como eu disse, já estava arrumado desde o início da segunda parte. E é o 4-0 no marcador. Não muito se possa dizer. A equipa do R Santos está muito fraca. Muito fraca. Deve-se também às boss coins. E para uma liga destas, se não tens boss coins, é muito complicado. Mas valeu o esforço do R Santos. E é uma vitória que isto é muito bom para nós. Para tentarmos ali o top 3. Vamos ver aqui a estatística. Okay, vamos ver a estatística. Fomos super dominantes, como é lógico. 66% de posse de bola para o nosso lado. Fizemos 12 remates. E o R Santos fez 5. O R Santos foi no 4-3-3. E a nossa equipa esteve toda muito bem. E do R Santos, como é lógico, não esteve. Depois de um 4-0, para levantar aqui a moral, vamos jogar com o Johnny Ricardo. E também precisamos de uma vitória. Agora que estamos fora da taça, toda a vitória é importante para chegarmos ali ao top 3. E vamos ver o jogo contra o Johnny Ricardo. E eu acredito vivamente numa vitória. Vamos ver aqui o plantel e depois vamos fazer os amigáveis. Okay, o plantel está tudo tranquilo. Vamos fazer os amigáveis. Último amigável frente ao nosso amigo Alonso.
Vamos ver se a gente consegue vencer. A gente empatou contra Johnny no amigável. Ok, conseguimos vencer. Só aqui tirar as notificações, que isto manda um barulho muito estranho. Vamos meter o pessoal a treinar. E é isso. Meter o pessoal a treinar. Meter o Sadio Mané, porque daqui a pouco falta... eu não sei se ele vai receber o bónus de... Eu acho que ele não vai receber o bónus já, olha. Foi mal jogado. Porque imaginem, acaba o evento, o treino pode ser 2 horas, mas ele já não recebe esta percentagem de evolução. Portanto, eu acho que vou meter aqui o Ruiz Dias, vou meter aqui o Egel, vou meter o Dietmar. Okay, até foi um bocado mal jogado, mas olha, deixa estar. Vamos ver aqui os resultados. Temos Johnny a vencer 3-1 ao Pablo Soler. Grande vitória dominante do Johnny. Manager a perder em casa com o Maluqueira. Num jogo com o Maluqueira. Num jogo equilibrado. E cai para o lado do Maluqueira. Johnny Ricardo a ganhar 1-0 ao Santos dos Santos. Jogo super dominante do Johnny Ricardo. José Diogo perde em casa com o Palhaço 7. Num jogo que o Palhaço domina e vence 3-0. Senhor Ninguém empata a 1 com o Mr. Marques. Num jogo que foi equilibrado. O Mr. Marques mesmo assim não consegue trazer a vitória para casa. O Senhor Ninguém aguenta aqui o embate, mas podia ter feito muito melhor por estar a jogar em casa. Ricky Fig perde 4-0 com o Diogo Varela. O Diogo Varela continua fortíssimo e super eficaz. E Alonso a ganhar 2-0 ao Cara Eduardo num jogo dificílimo. E vamos ver a classificação da Liga. E temos Johnny em primeiro com 48 pontos. Alonso com 42 pontos. Sobe aqui ao segundo lugar. Cara Eduardo desce aqui ao terceiro lugar com 42 pontos também. Mas em termos de gols de diferença, Alonso tem mais. Este jogo entre o Alonso e o Cara Eduardo foi muito importante aqui para o top 3. E o Alonso ganhar ascende ao segundo lugar, o que é muito importante para ele. E estamos aqui em sétimo lugar com 38 pontos. Estamos a 3 pontos do quarto lugar, do Diogo Varela. R. Santos continua aqui em último com 3 pontos. José Diogo com 12 pontos e Manager com 16. Em termos de plantel, temos Johnny em primeiro com 1841 milhões. Mr. Marques com 1761 milhões e Diogo Varela com 1618. Aqui em baixo temos R. Santos com 150, José Diogo com 168 e Senhor Ninguém com 510. Vamos dar aqui um saltinho à equipa do Johnny. Temos a equipa do Johnny, portanto, equipa bastante fortíssima. A tripla de ataque é na casa dos 115. Tem uns bons substitutos. Tem o Moisés de 125 do overall, malta. Vejam só este Moisés, que ridículo. A custar 164 milhões de euros. Lucas Paquetá 116, Pedri 112. Também tem um banco muito forte. Depois Vertonghen 121. Ele tem defesas a torto e direito. Vertonghen 121. Tem aqui Cabral 117. Tem o Ruben de 114 também. Aqui Saab 113. E depois 115 e Donnarumma 104. Mas este Moisés, bem, que loucura. Vamos então ao Nacional. Meu querido Nacional, dê-nos uma vitória hoje. Okay? Dê-nos uma vitória hoje, que eu necessito. Jogar em casa tem que ser sinal de vitória, porque se não for sinal de vitória é perigoso, muito perigoso. A gente vai jogar no 4-2-3-1. Eu prefiro jogar no 4-5-1, mas vai ter que ser 4-2-3-1 porque a gente tem mais médios ofensivos que sei lá o quê. E a tática é boa para isso. Mas vamos ter que vencer. Contra o Kamikaze. Boa sorte. Vamos embora. Ellie Belton já tenta aqui a chance, mas não consegue. David se leva amarelo. António Carlos quer resolver sozinho e chuta de longe. Anda António Carlos, tu consegues, mas não é o gol. Não é o gol e foi na trave. Ainda por cima, grande jogada afetada a Ronaldão. Colocando Ellie Belton com chance de marcar. Ellie Belton e golo! Vamos embora! Com assistência do Ronaldão e a fazer o primeiro na partida. Vamos embora. Lindo lance entre Raí e André Luiz. Anda lá André Luiz, mas não dá o segundo. E até aos 30 minutos que estamos a vencer. Anda lá. Precisamos do segundo gol. Precisamos do segundo golinho. Era muito importante. Grande lance de Dinho, mas a trave não perdoou. E a final da primeira parte, o Kamikaze não teve oportunidades. E nós estamos a vencer o jogo e a dominá-lo. E a continuar assim. Continuar com este ritmo. Bora lá. Segunda parte. Amarelo para Müller.
Agora uma substituição pelo Palhinha era excelente. Era sair o Müller, entrar o Palhinha, meter o segundo gol e estava feito. Lindo lance entre Blind e Bogarde. Cuidado com o Bogarde, que ele é perigoso. Cuidado com ele, é defesa. Vamos embora. Siloia termina o aquecimento e irá substituir Reisiger. Leva amarelo Bauer. 20 minutos de jogo para terminar a partida. Sidor recebe a bola de Bogarde. Cuidado com Bogarde. É a defesa mais uma vez. Vamos embora. E a manter assim o resultado. A gente agora está a sofrer. Está a sofrer, mas se sofrermos e vencermos, valeu a pena. Amarelo para António Carlos. Tem que haver substituições. Substituições, malta. Ok, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Era meter o Palhinha, pá. Bora, alcançar a bola e chuta, pode ser. Mas é a defesa e faltam 3 minutos para terminar. Anda lá e manter o resultado. É manter o resultado. Pô, baldezinho. É Livelton atira para o canto da pequena área. Pode ser o segundo. Mas não é. E me falta 1 minuto de jogo. Anda lá. Termina. Por amor de Deus, termina. Por amor de Deus, termina e terminou. 1-0 é o final do jogo. Vamos embora. Vitória em casa é excelente. Vitória em casa é excelente, mesmo que seja pela margem mínima. O que interessa é a vitória. Não há outra história. Vamos ver aqui a estatística. Vamos ver aqui a estatística. Que dominámos completamente. Não há volta a dar, malta. Dominámos, merecemos a vitória. 59% de posse de bola para o nosso lado. 8 remates, vejam só. 8 remates contra 4. 12% de precisão. E 59% de posse de bola. Não há nada a dizer. Não há nada a dizer. Dominámos este jogo e merecemos completamente a vitória. Eli Velton leva o prémio de homem de jogo. E o Mula teve um bocadinho mal. Se fosse o Palhinha, estávamos a vencer. Vitória crucial frente ao Kamikaze. E o próximo jogo é com o Bruno Assunção, que está a passar uma má fase. Está com 3 derrotas consecutivas. E vamos fazer com que ele tenha uma 4ª derrota. Era importante. Era muito importante mesmo. Vamos ver aqui o plantel. Está tudo tranquilo. Temos uma expulsão de Müller. Palhinha. É o Palhinha. Vai ter que ser. Vai ter que ser o nosso amigo Palhinha. Mas o resto está tudo tranquilo. Vamos ver os resultados. Lipa Luck volta às vitórias e vence aqui o Tavares. 2-0. Num jogo que domina e não há muita história. Player QWERTY a perder em casa 3-1 com o Unicave. Domínio do Player QWERTY e teve muito azar o Player QWERTY. Muito azar mesmo. E o Unicave aqui a vencer. A J Fitas a ganhar 5-0 ao Bruno Assunção. Pode ter esquecido de fazer a tática. Ao Bruno Assunção. E não conseguiu fazer tática e perdeu, como é lógico. E aqui o J Fitas a conseguir uma grande vitória. Tony Des Silva a empatar com o Henrique Santos em casa. E o Tony Des Silva a ser super dominante. E o Zelder a empatar com metralha 0-0. Num jogo em que o Zelder domina e não consegue chegar à vitória. Em termos de classificação, estamos em segundo lugar. Nick em primeiro com 7 pontos também. E Henrique Santos com 7 pontos. Okay. Bruno Assunção continua aqui com 0 pontos. Tony Des Silva com 2 e Tavares com 2. É manter assim, malta. Manter este foco. Continuar a crescer. Continuar a ganhar pontos. É muito crucial. E nós começamos bem o campeonato nacional. Começámos com o pé direito. Empatámos o primeiro jogo, mas depois conseguimos ali 2 vitórias extremamente positivas. E a continuar assim. Deixa-me só ver se há penalização ou não. Não há penalização. E é isso, malta. Vamos ao campeonato regional brasileiro. Como muito vocês já devem saber, eu não sabia, por exemplo, o campeonato regional brasileiro chegou ao fim no dia 25 de novembro. Com R. Pirro a ser campeão na zona sudeste. Jailson a ser campeão na zona nordeste. E Gielson Conte a ser campeão da zona norte, sul e centro-oeste. O campeonato regional é completamente diferente. Há evolução de plantel, mas evolução de plantel não digo só treinos e amigáveis, é mesmo transferências também. Como podem ver, o RP chegou aqui aos 1.300 milhões de valor plantel. Por exemplo, aqui o Jairson ganhou com 607 milhões, vejam só, muito interessante. E o Gelson Conte chegou aqui aos 1.085 milhões de valor plantel. Eles fazem numa liga, esta é aqui a linha indiana,
Isto eu não sei. Dinamo Tbilisi deve ser lá para... Pá, não me recordo. Não é a Ucrânia, é para aqueles lados, Estónias e tudo mais. Mas é isso. E agora o campeonato nacional é com os 5 melhores. Vejam só, 5 melhores. Neste caso foi 6, porque foi o sexto melhor, exatamente. O sexto melhor, como vocês podem ver. Os 5 melhores de cada região e o sexto melhor passam para o campeonato nacional brasileiro. Ok? E agora, parte mais interessante que eu consigo aqui ver como é que está a desenvolver o campeonato nacional brasileiro. Vou aqui à conta do nosso amigo R. Pirro. Vamos aqui ao treinadores no topo, CNB 2023, e temos de momento temos Kings em primeiro com 6 pontos, Vini em segundo com 6 pontos também e Capiva com 6 pontos, Gerson também aqui com 6 pontos. Em termos do plantel temos Capiva com 333 milhões, Kings com 303 e Birrão com 298. Quem está pior é aqui o Willis. Quem está pior é o Elias Filho com 140, Leonardo com 150 e De Fernando com 196. Vamos ver a equipa do Capivo, ver como é que está. Muito interessante. Ainda aqui alguns chineses, como é lógico, mas já está aqui com uma equipa bastante forte, um meio campo muito forte para o desenrolar da competição. Já tem aqui um defesa esquerdo de 104 de overall, já tem aqui o Alisson de 102 de overall, portanto está aqui com uma equipa bastante forte. E ele vai aproveitar os eventos de transferências, como é lógico, ainda assim em dezembro vai haver muitos eventos de transferências. E portanto, vamos ver. Malta, muito obrigado a todos por terem dado aquela visualizaçãozinha, já chegámos às 2000 visualizações ao como virar pro no SM. Agradeço imenso, do fundo do coração, agradeço. Não estava à espera de chegar a esta meta. Gostava de ter chegado aos 500 inscritos até ao final do ano, mas vai ser muito complicado. Mas se vocês partilharem o canal, pode ser possível, não se sabe ao certo, mas se partilharem o canal ao máximo era excelente e tentava chegar a essa meta também, ok? Mas vamos ver os comentários do vídeo de ontem. Este vídeo está muito bom, está muito bom, quero dizer, está já nas 74 visualizações, portanto muito obrigado a todos. E temos 5 comentários, temos o comentáriozinho de pedir desculpa e tudo mais, e aqui o Mr. Marques a rir, como é lógico. Com razão. Alan Som diz mais um jogo e mais 3 pontos, jogo importantíssimo contra um adversário direto de excelente nível que se apresentou muito forte na nossa casa. Apesar de na primeira parte só ter havido uma oportunidade para cada lado, os meus jogadores mostraram toda a sua qualidade na segunda metade do jogo, como já é o costume no PEN, e a vitória é merecida. Gostei da mentalidade com que os meus jogadores se apresentaram hoje em campo. Sabíamos que tínhamos que vencer este jogo para manter o top 3 e continuar com esperança de sonharem com algo mais. Vencemos com a ajuda dos nossos adeptos e iremos continuar o nosso centro de trabalho até ao fim. Esperemos que continuem a acreditar em nós como têm feito até agora. Comentou Alan Som no rescaldo ao jogo, deixando assim uma mensagem de agradecimento aos adeptos. E a seguir, uma final vem outra. Amanhã temos um jogo difícil contra o Palhaço, que tem feito uma das melhores segunda voltas com apenas uma derrota até agora. E contra os treinadores de altíssimos nível, pretendemos roubar pontos ao nosso adversário amanhã. Espera, o que é que eu estou a ler? Contra treinadores de altíssimo nível, pretendemos roubar pontos do nosso adversário amanhã e segurar esta classificação. Carrega PEN. Olha, não sabia que o Palhaço tinha perdido apenas um jogo nesta segunda volta, e por isso vai ser um excelente adversário contra ti. Também estás a subir imenso na classificação, já estás a 5 pontos, 4 pontos do Johnny, e portanto estás muito bem e podes chegar a esse primeiro lugar que tanto queres, não é? É óbvio que eu quero chegar ao top 3. O primeiro lugar é muito difícil, mas se eu conseguir chegar ao top 3 já era muito bom. Okay? Muito obrigado pelo teu comentário. Hack Oficial diz assim: seus vídeos são muito bons, ótima desenvoltura, gosto muito das reações e quando rolam as partidas, fora a interação com o seu público. Você vai longe. Olha, muito obrigado pelo teu comentáriozinho. E já agora, malta, quem quiser dar aquele apoio ao Hack Oficial, também é um youtuber brasileiro. Ele faz vídeos de OSM, faz as ligas e tudo mais, faz vídeos de outro tipo de jogos, Keep Talking Nobody Explode, faz muitos jogos. Ele também faz vídeos de táticas do OSM, portanto quem quiser dar aquele apoiozinho ao Hack, também ele já chegou aqui aos 4.000 inscritos, estive a ver agora, portanto muitos parabéns. Quem quiser dar aquele apoiozinho extra, pode estar à vontade, também tem aqui o Discord dele, é como vocês quiserem. E ele é um grande youtuber, já estive a ver alguns vídeos dele e são muito interessantes.
Johnny diz, aproveitando que mostraste os resultados do desafio, eu pensei que tinha votado no Mr. Marques para vencer a taça. Estarei a confundir? De qualquer da maneira, nem me queixo muito, porque o Diogo Varela é outro finalista, mas já estava mesmo convencido que tinha votado no Mr. Marques. Pá, se votaste no Diogo Varela, estás muito bem encaminhado. Ou não, porque o Mr. Marques também está na final. Vamos ver quem é que vai vencê-la, não é? Vamos ver. Vai ser uma final bastante interessante de acompanhar. E é isso, malta. Obrigado a todos por terem comentado o videozinho. Obrigado por terem deixado aquele like que ajuda imenso. E não muito mais a dizer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal e ativem as notificações para não perderem um único vídeo. E comentem os vídeos. Esta Liga Titânica faltam menos 10 jornadas. Ou mais ou menos 10 jornadas. E vamos ver quem é que vai vencer esta Liga Titânica e quem vai vencer a tabela classificativa do canal de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.